Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você que tem nos acompanhado pelas redes sociais e mais uma vez te pedir que você ajude-nos a divulgar a pregação da palavra do Senhor. Você possa compartilhar com seus familiares e com os seus amigos do trabalho. Eu quero dar sequência aqui à exposição do livro de Lamentações de Jeremias. E hoje eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. São 22 versículos, mas vamos ler até o versículo 6 e conforme eu for pregando, nós vamos lendo o restante. Lamentações, capítulo 2, verso 1 diz: Como o Senhor cobriu a cidade de Sião de nuvens na sua indignação, derrubou a glória de Israel do céu à terra, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó sem piedade, derrubou as fortalezas da cidade de Judá no seu furor, lançou por terra e desonrou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira destruiu todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita da frente do inimigo. Queimou Jacó como fogo ardente que destrói tudo em redor. Armou seu arco como inimigo. Firmou a mão direita como adversário e matou todos os de boa aparência. Derramou sua indignação como fogo contra a tenda da cidade de Sião. O Senhor se tornou como inimigo. Devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou o pranto e a lamentação na cidade de Judá. Demoliu com violência a sua tenda, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua comunidade. O Senhor entregou ao esquecimento as assembleias solenes e o sábado em Sião. E rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote na indignação da sua ira. E por aí vai. Jeremias está descrevendo, aqui no capítulo 2 de Lamentações de Jeremias, está descrevendo a ira de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, sobre a ira de Deus. Nós podemos perceber por toda a Escritura este tema, quando se trata da ira de Deus. Como disse Martyn Lloyd-Jones, se arrancarmos a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. Mas é incrível como muitos pastores, muitos líderes religiosos conseguem simplesmente negligenciar essa doutrina, este ponto da nossa fé. E Jeremias ele está tratando justamente sobre isso. Jeremias está narrando a ira de Deus sobre o seu próprio povo. O interessante é que aquelas pessoas se diziam povo de Deus. Se você tem acompanhado as pregações, você se lembra do contexto. Jeremias havia anunciado por longos e longos anos, e chamando aquelas pessoas ao arrependimento. Caso elas não se arrependessem dos seus pecados, Deus iria punir o seu povo, muitos seriam mortos, outros seriam levados como escravos, e os que restariam ali viveriam na miséria, no caos e na ruína, como de fato tudo isso aconteceu por conta do pecado do povo de Deus. Eles não se arrependeram do seus pecados. O povo de Israel continuou duro diante do Senhor. E então Jeremias está descrevendo aqui a ira de Deus sobre aquele povo. Aquelas pessoas que batiam no peito e diziam ser o povo de Deus, o povo separado por Deus, separado para Deus. E é desta mesma forma, quando nós olhamos para a Escritura, há sempre esse combate entre o falso cristão e o verdadeiro cristão. Nós vemos ali Paulo debatendo, por exemplo, em Filipenses 3, capítulo 3, Paulo dizendo que havia um falso judeu e um judeu verdadeiro. Como ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. A circuncisão era um símbolo clássico para identificar um judeu. E Paulo está debatendo, olha, vocês estão dizendo que são judeus, vocês estão dizendo ser o povo de Deus, mas diz, olha, nós somos o verdadeiro povo da circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. Hoje não é diferente, 2000 anos se passaram, desde que Paulo falou, quase 2000 anos se passaram. Quando nós olhamos aqui para Jeremias, muitos anos se passaram, e hoje nós temos o mesmo embate. Hoje há o falso cristão e o verdadeiro cristão.
Hoje há o falso evangélico e o verdadeiro evangélico. E uma das marcas mais destrutivas do falso cristão, da falsa igreja e do falso pastor é a total ausência da doutrina da ira de Deus. Se você quer identificar um falso pastor, uma das características mais fortes que nós vemos e uma das mais destrutivas é quando ele não menciona, ele não anuncia a ira de Deus, onde há uma total ausência da ira de Deus. E por que eles não anunciam a ira de Deus? É com uma ideia distorcida de amor. Com base numa ideia distorcida do que é o amor, então eles não pregam sobre a ira de Deus. Haja visto que Deus é amor, e eles não conseguem anunciar a ira de Deus. Eles não conseguem anunciar, já que Deus é bom, como que Deus pode punir a maldade. E é totalmente o contrário, é justamente o oposto. É justamente porque Deus é bom que ele tem que punir o mal. É o que nós vemos por toda a Escritura. Não é que esses homens, esses líderes religiosos ou cristãos, eles neguem abertamente a ira de Deus, mas eles não falam sobre ela. Eles não anunciam a ira de Deus. Alguns pensam que ídolo é apenas uma pessoa se dobrar diante de uma imagem de gesso ou de madeira, mas muitos criaram um Jesus, na verdade um ídolo, chamado Jesus em sua própria mente. Um Deus que eles criaram, um Jesus que parte de uma invenção humana. Nós vemos quantas pessoas dizendo, o meu Jesus não pune o mal. Não, Jesus não vai condenar ninguém. Meu irmão, qualquer imagem de Deus que não concorda com a Escritura é um ídolo. Seja apenas em sua cabeça ou uma imagem de gesso. Se a ideia é que se o Jesus que está em sua mente não condiz com o Jesus das Sagradas Escrituras, pode ter certeza, isso é um ídolo, porque o Deus das Sagradas Escrituras está aqui. E como você pode percorrer por toda a palavra de Deus, esse Deus sim vai punir a maldade do seu povo. E não somente a maldade do seu povo, mas a maldade do homem. Deus não deixará passar impune nenhuma maldade. E muitos líderes religiosos, eles estão privando o povo do conhecimento do Criador, desse Deus verdadeiro que é revelado nas Escrituras. E como eles estão privando as pessoas do conhecimento, este conhecimento que os levaria a andar em santidade, por eles conhecerem o verdadeiro Deus das Sagradas Escrituras. A visão deles acerca de Deus é como se fosse um vovô bonachão, que ele não vai punir o mal do netinho. O vovô que tenta esconder toda a trapaça, todos os erros do neto. E muitos acham que Deus será desta exata maneira, que Deus é desta exata maneira. Quantos líderes dizem, né? E inúmeros cristãos também. Eles lembram de Jesus na cruz. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Em hipótese alguma estou dizendo o contrário. Sim, Deus é amor. Nós vemos Jesus numa cruz, no madeiro, humilhado, sendo cuspido, todo ensanguentado, com suas mãos pregadas e os seus pés pregados. Morreu de braços abertos. Até aí está tudo certo, eles anunciarem isso. Só que nós não podemos parar por aqui. Se você quer anunciar o Evangelho, você deve se lembrar do que é descrito em Apocalipse, que um dia o Senhor virá. Se por um tempo ele ficou pendurado no madeiro, com seus braços abertos, ensanguentado, um dia ele vai vir e todo joelho irá se dobrar diante dele. E ele vai vir para julgar a todos. Não podemos nos esquecer de anunciar esse Jesus, que é revelado nas Sagradas Escrituras. E nós temos um grande problema, porque esta imagem distorcida de Deus, acerca de quem Deus é, explica duas atitudes de muitos cristãos, ou falsos cristãos. Como eles fabricaram um Deus em sua própria mente, então eles têm duas atitudes com relação a Deus. Primeiro, muitos levam uma vida leviana sem radicalidade contra o pecado. Já que esse Deus é um vovô bonachão, que ele não vai punir o mal, muitos levam suas vidas de qualquer maneira, sem radicalidade alguma com o pecado. Esse Deus criado à imagem e semelhança do falso cristão, ele retira o temor do homem. Esse Deus que foi fabricado, talvez em sua mente,
Retira o seu temor a Deus. Você se lembra lá em Êxodo capítulo 20? Quando Deus se revela ao seu povo em meio a relâmpagos e trovões? No versículo 20 do capítulo 20 diz o seguinte: respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós. Com qual finalidade? A fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. É o que Moisés respondeu às pessoas, para que eles pudessem temer a Deus. Segundo problema, segunda atitude que muitos têm diante dessa imagem distorcida de Deus, é que há um grande número de pessoas que eles carregam uma mágoa diante de Deus, por Deus, diante das calamidades. Quantos que se dizem cristãos, eles estão ali magoados, chateados com Deus diante dos problemas da vida, diante das calamidades da vida? Eles não conseguem compreender. Isso explica, inclusive, o ressentimento deles diante das mazelas do mundo. Como ele ouviu a vida inteira que Deus é amor, e para ele Deus ser amor é Deus não punir o mal, é Deus não punir a maldade, quando algo de ruim acontece, ele duvida. Será mesmo se Deus me ama? Será mesmo se Deus é bom? Por isso que quando um avião cai, quando crianças morrem, quando perdemos pessoas que amamos, muitos se levantam contra Deus, indignados, irados contra Deus. Porque eles ouviram a vida inteira dizer que Deus é amor, e para eles Deus é amor, é não punir a maldade. Como se a culpa fosse de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, voltamos para Gênesis, o mundo que Deus criou não existia cardos nem abrolhos. Foi o homem que escolheu esse caminho. Por conta do seu próprio pecado, o homem colhe o fruto do seu próprio pecado. Então esse falso cristão, diante da desgraça humana, ele entra em crise, ele fica a se perguntar, há uma grande dúvida dentro dele com relação a Deus. O verdadeiro cristão, ele não tem dúvida. Ele sabe, esse é o juízo de Deus sobre os meus pecados. Quando algo de ruim acontece, ele sabe, esse é o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Assim como Jeremias está descrevendo aqui em Lamentações. Tudo isso que nós estamos sofrendo é por conta dos nossos pecados. Sofremos por conta dos nossos pecados. Decidimos andar longe de Deus. É isso que nós podemos perceber aqui no capítulo 2. Aqui no capítulo 2, você pode perceber que Deus ele pune as crianças por conta do pecado do povo. Inclusive as crianças estão sofrendo. E diante deste cenário, e diante deste sofrimento, o que Jeremias faz? Jeremias diz aqui no versículo 18, versículo 19, por conhecer a Deus, por saber que Deus vai punir o pecado do seu povo, então ele clama a Deus, ele ora a Deus por misericórdia, conhecendo o Deus das Sagradas Escrituras. Quando um verdadeiro servo de Deus, ele conhece o seu Senhor, ele se dobra diante dele e clama por misericórdia. Agora os falsos cristãos, eles se levantam e xingam a Deus. Brigam com Deus. É isso que nós vemos. Então, primeiro princípio aqui, nós vemos a ira de Deus. Se você notou aqui no capítulo 2, logo no início, as expressões utilizadas para descrever a ira do Senhor são, no mínimo, assustadoras. Se você prestou atenção, depois você pode ler também, novamente com calma, você irá perceber que as expressões utilizadas por Jeremias para descrever a ira do Senhor são, no mínimo, assustadoras. No versículo 1, ele diz que a ira de Deus estava sobre Israel como um céu fechado. Ou seja, está tudo fechado. Céu fechado de nuvens. Ou seja, Deus encobriu a todos ali. Seja o rico, seja o pobre, seja a criança, seja o idoso, seja um empresário, seja um empregado, todos estavam cobertos pela ira de Deus. Todos estavam cobertos pela ira de Deus. É isso que Jeremias está descrevendo. Ele diz que Deus não teve piedade. Ele devorou como labaredas de fogo. Jeremias continua dizendo que Deus, ele entesou o arco, ele apontou o arco, ele esticou o arco e lançou a flecha na direção do seu povo.
traduzindo para os nossos dias, é como se Deus apontasse a arma para o seu povo e estivesse ali disparando uma arma contra o seu próprio povo. No versículo 6 diz que ele demoliu com violência a sua tenda. O templo de Israel levou 7 anos para ser construído. O palácio real, 13 anos. E de repente, tudo consumido, num instante. Mas tudo consumido num instante. Como diz aqui no versículo 3. No furor da sua ira destruiu todo o poder de Israel. Tudo aquilo foi destruído num instante. Talvez você esteja me ouvindo e você pode construir toda a sua vida. Passou anos construindo toda a sua vida. Talvez você tenha colocado as suas esperanças em algo e Deus está ali somente olhando para você. E você pode achar que está bem com Deus. Ou outros podem até acreditar que Deus não existe. E de repente, tudo vem ao chão. Você levou anos e anos para construir algo. Colocou as suas esperanças em alguma coisa. Está levando a sua vidinha longe de Deus com a maior naturalidade possível, achando que tudo está certinho, que Deus está se agradando de você. Ou outros que Deus nem existe, que é apenas o hoje. E de repente tudo pode ruir, tudo pode virar nada. O versículo 2 diz que não teve piedade. Deus não teve piedade. É aquele momento onde depois de insistir várias e várias vezes, de dar inúmeras chances ao seu povo, Deus interrompe a sua misericórdia e descarrega a sua ira. Porque quando nós lemos Jeremias, você pode perceber que Jeremias pregou por longos anos. Deus deu inúmeras oportunidades para o seu povo. E mesmo assim eles não se arrependeram dos seus pecados. Diz então que Deus não teve piedade deles. Depois de dar várias e várias chances, Deus interrompe a sua misericórdia e descarrega a sua ira. Talvez você esteja me ouvindo e leva a sua vida de maneira errada, de qualquer jeito. E pensa que nada vai acontecer com você. Ou que não há Deus, que não existe Deus. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro. Na verdade, Deus está dando uma chance para você se arrepender dos seus pecados. Não pense que você pode levar a sua vida de qualquer maneira, longe do Senhor, que está tudo certo. Ah, Deus não existe, eu tenho pintado e bordado, Deus não existe. Isso é um grande erro. Deus está te dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados. Mas há momentos que a misericórdia de Deus ela é cortada. Deus não é misericordioso para sempre. Ah, eu acho que não. Deus é misericordioso. Deus é sempre misericordioso. Percorra a Escritura. O que você acha ou o que eu acho, pouco importa. Nós temos que ver o que a Escritura diz. Será se Deus pode interromper a sua misericórdia por um momento? Descarregar a sua ira? É claro que pode. Se você duvida, leia a Bíblia. Por exemplo, lá em Malaquias, diz o texto que eles estão no culto, chorando diante de Deus, clamando a Deus, chorando no altar de Deus. E simplesmente Deus disse a eles, eu não vou ouvir vocês. O culto que vocês têm prestado para mim não vale nada, era melhor vocês fecharem a porta e irem todos embora. E Deus responde o porquê. Deus explica, melhor dizendo, o porquê não está ouvindo a oração daquelas pessoas. Simplesmente eles estavam em pecado. Simplesmente eles abandonaram a aliança que eles haviam feito com as mulheres de sua mocidade. Você se lembra do povo de Israel? Eles não entraram em Canaã. O povo morreu no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Não, nós não vamos entrar. Nós não queremos. Estamos com medo. Ah, não, agora nós queremos entrar. Deus disse, não, agora vocês não vão entrar. Agora vocês não vão entrar. O quanto Deus é misericordioso, alguns perguntam. Pastor, mas o quanto Deus é misericordioso? O quanto Ele pode ter paciência comigo se eu ficar em meus pecados e em minha vidinha assim longe dEle? Sinceramente, eu não sei. Não sei te dizer. A justiça é fácil você prever.
a justiça de Deus. Agora, a misericórdia de Deus não dá para você prever. O quanto que Deus será misericordioso. Não dá para prever isso. De uma coisa você pode ter certeza. Deus não é injusto. Deus nunca será injusto. Mas nem sempre ele será misericordioso. Nem sempre Deus será misericordioso. Você se lembra daquela parábola dos trabalhadores? Pense comigo, trazendo para os nossos dias, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Imagine que você seja o dono de uma propriedade e você então vai à rua, em busca de funcionários. E aí você encontra às 6 horas da manhã 2 homens ali e os convida e diz, olha, se você começar a trabalhar para mim agora, às 6:30 da manhã, e parar às 6:30 da tarde, eu vou te pagar R$100. Os 2 toparam a proposta. Aí, Jesus contando a história, a parábola, diz que inúmeras vezes esse homem ele sai à rua procurando novos empregados. E para resumir aqui a parábola, vamos dizer que às 5 horas, às 17 horas, você vai à rua novamente e acha mais alguns homens ali. E você os convida para trabalhar em sua casa. Só que você não combina nenhum salário, o valor do dia. Ou melhor, até daquelas horas apenas. E aí então você começa a pagar os funcionários. E aí você começa a pagar do último, aquele que entrou assim às 17 horas. Ele trabalhou apenas 1 hora, 1h30. E você então paga R$100 para ele. O que você acha que aconteceu? Aqueles que entraram às 6:30 da manhã acharam que estariam no lucro. Que eles iriam receber muito mais se aquele homem que chegou às 17 horas, trabalhou 1h30, ganhou 100, quando dirá eles? E então, quando você irá acertar, pagar o dia daquele homem, você paga o combinado, R$100. E então, aqueles homens na parábola, eles ficaram completamente angustiados. Como assim? Você está sendo injusto conosco? E aí Jesus disse, olha, mas eu sendo injusto, o que eu tratei com vocês? Eu não combinei R$100? Eu não estou pagando R$100? Ou seja, você trabalhou e eu estou pagando? Isso é justiça. Agora, aqueles trabalharam apenas 1 hora, então eles não trabalharam 12 horas. Mas eu estou pagando. Quando ele pagou os R$100, ele usou de misericórdia para com aquelas pessoas. É exatamente isso que acontece comigo, com você. Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ele não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. A misericórdia é um ato de bondade para alguém que não merece. Você só está vivo neste exato momento porque Deus é misericordioso. Mas talvez você se pergunte, pastor, mas até quando Deus terá misericórdia? Por quanto tempo durará a misericórdia de Deus? Eu não sei. Por isso, mais uma vez, o que eu venho anunciar e te chamar, arrependa-se dos seus pecados hoje. Deus está te dando uma oportunidade por meio da pregação da palavra para você se dobrar diante dele, para você se arrepender dos seus pecados e clamar ao Senhor. É isso que nós vemos nas Sagradas Escrituras. Várias e várias oportunidades. Você se lembra da parábola da vinha? Jesus está contando esta parábola para mostrar quanta oportunidade o seu povo teve. Quantas oportunidades de ouvirem a palavra de Deus, se arrependerem dos seus pecados. E mesmo assim eles continuaram duros. Continuaram duros. E o final da parábola da vinha diz o seguinte, que aqueles homens que por final eles não ouviram ninguém, nem o próprio filho do dono da propriedade, pelo contrário, eles mataram o próprio filho, o herdeiro da propriedade, que é o que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus discípulos, e mesmo assim eles continuaram duros, e Deus enviou o próprio filho. O que o homem fez, matou o próprio filho de Deus. E aí Jesus conclui aquela parábola dizendo que vai chegar o momento que eles serão exterminados. Esses homens, após terem muitas oportunidades de se arrependerem dos seus pecados e continuarem duros, eles serão exterminados. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E não é isso que eu e você podemos notar aqui em Lamentações, capítulo 2?
No versículo 4 e versículo 5 diz que Deus tornou-se inimigo de Israel. No versículo 21 diz que Deus massacrou os jovens, os moços. Ou seja, isso comprometia, colocava em risco a próxima geração. Diz que Deus, nem as crianças foram poupadas. Deus não poupou nem as crianças, como diz aqui Lamentações capítulo 2. E eu vou ler aqui para você. Talvez você esteja duvidando. Lamentações capítulo 2, versículo 12. Na nova tradução da linguagem de hoje, fica mais fácil para você compreender, diz assim: as crianças dizem, mamãe, estou com fome, mamãe, estou com sede. Elas caem pelas ruas como se estivessem feridas e morrem aos poucos nos braços das mães. Você notou? Você já imaginou você como um pai, carregando seus filhos em seus braços e ele pedindo por alimento, porque ele está com fome, ele pedindo água, porque ele está com sede e ele está desfalecendo em seus braços. Note, não foi o demônio que fez isso, foi Deus, porque aquelas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Mas hoje nós não vemos a maior parte dos líderes religiosos anunciarem esta mensagem. O que será que eles fazem diante de um cenário como esse? Diante de uma passagem como essa? Simplesmente negligenciam? Ou dirão que não foi Deus quem fez isso? Que não foi Deus que estava punindo o pecado do seu povo? No versículo 22 diz que aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Era dor, era pranto. Ou como diz aqui no versículo 13, do verso 2, do capítulo 2, diz o seguinte: que testemunho te darei? A que te compararei, ó cidade de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, ó cidade de Sião? Pois a tua ferida é tão grande como o mar. Quem poderá te curar? O que Jeremias estava dizendo era o seguinte: tamanha era a desgraça que ele estava sem palavras para poder consolar o seu povo. Tamanha seria a desgraça que ele não tem palavra para consolar. Tamanha era a desgraça que o profeta não tinha palavra para consolar o seu povo. E talvez o povo de Israel poderia ter pensado, enquanto Jeremias profetizava isso, por longos anos, dizendo que se eles não se arrependessem, eles seriam punidos. Com certeza aqueles homens pensavam, não, isso não vai acontecer conosco, nós somos o povo de Deus. Como que Deus vai punir o seu povo? Não, isso não vai acontecer conosco, nós somos filhos de Deus. Lembre-se, o pecado não é mais limpo por estar na pele de uma ovelha. O pecado não é mais limpo por estar na pele de uma ovelha. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, seja na casa do pastor ou seja na casa da ovelha. O salário do pecado é a morte, seja na casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou na casa da prostituta. O pecado não é mais limpo por estar na pele de uma ovelha. Deus sempre irá punir, porque o salário do pecado é a morte. Segundo princípio que nós vemos aqui, o falso profeta. Nós temos aqui o falso profeta. O assunto é a ira de Deus, a punição. E aí surge o falso profeta. Por que será? A resposta é simples. Porque ele é totalmente responsável por toda aquela miséria. O capítulo 2 está descrevendo a ira de Deus, a punição de Deus. E de repente Jeremias vem e começa a falar do falso profeta. Simples. Porque eles são totalmente responsáveis por toda aquela miséria. Aqui há uma declaração explícita do que é um falso profeta, do que é um falso pastor. Ele nunca prega contra os nossos pecados. Como diz aqui o verso 14, do capítulo 2. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e insensatas,
e não denunciaram o teu pecado para evitar o teu cativeiro, mas anunciaram profecias inúteis e palavras que te levaram ao exílio. Você viu aqui? Declaração explícita de que é um falso profeta. Ele nunca prega contra o seu pecado. Eles nunca pregam contra o nosso pecado. O falso pastor, ele pode ter uma família legal. Podem ser todos bonitinhos. O falso pastor, ele pode até não ser ladrão. Ele pode não roubar o dinheiro da igreja. Mas ele é um falso, não porque ele não rouba, ele rouba o dinheiro da igreja. Ele é um falso porque ele não prega a verdade. Às vezes o falso pastor, ele pode ter uma família legal, uma família bonitinha, ele não roubar o dinheiro da igreja, ele ser super simpático, mas ele nunca vai pregar contra os seus pecados. Por isso ele é um falso pastor. Por isso ele é um falso pastor, porque ele nunca confronta o seu pecado. E talvez você esteja se perguntando, mas por que os falsos pastores fazem isso? Por que eles não confrontam os meus pecados? Primeiro, porque o coração deles é cheio de cobiça e desejo por dinheiro, status e aplauso humano. Por isso ele não irá pregar contra o seu pecado. Se o coração dele é cheio de cobiça e desejo por dinheiro, status e aplauso humano, ele não vai pregar. Quando você lê lá em Filipenses capítulo 3, versículo 19, Paulo está descrevendo os falsos pastores. Ele diz: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. E eles se preocupam só com as coisas terrenas. Você notou? O Deus deles é o ventre. São escravos de seus apetites sensuais. Eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. Eles se vangloriam daquilo que é vergonhoso. Não é isso que nós vemos hoje? Quantos falsos líderes se vangloriam daquilo que é vergonhoso? Se você já foi a algumas comunidades, você já percebeu. Quantos se vangloriam? Nós vemos absurdos no meio evangélico. Absurdos. Como unção do riso, unção da águia, outros caindo. Nós vemos inúmeros absurdos e se vangloriam nisso. Vangloriam daquilo que é vergonhoso. Muitos se preocupam com coisas terrenas. Se preocupam apenas com dinheiro, com status, com fama, em ser um sucesso na cidade a qual ele está. O falso pastor não é aquele cara, não é apenas aquele cara que diz: hoje eu vou sair e eu vou enganar alguém. O falso pastor não é apenas esse cara que diz isso. Talvez ele saia da casa dele já pensando: hoje eu vou enganar alguém. Não, o falso pastor é aquele homem que ele é enganado pela própria ambição. Ele é enganado pela própria ambição, então ele prega o que o povo quer ouvir. Porque ele sabe, uma das maneiras mais fáceis de você obter e ter sucesso é você não pregar contra o pecado. É você não anunciar, não pregar nada contra o pecado do seu povo. Do pecado do povo. Isso é uma das maneiras mais fáceis. Alguém quer chegar e obter sucesso, é trazer qualquer mensagem que não seja essa. E quando eu digo que esses homens eles não pregam contra o pecado, eu não estou dizendo que eles não anunciam de nenhuma maneira. Que eles não falam que nós devemos abandonar os pecados. Não, alguns até chegam a dizer. Eles até condenam o pecado, mas de maneira bem genérica, de maneira bem superficial. Os falsos líderes, eles amam dizer: o pecado nos destrói. Eles amam dizer isso. Muitos amam dizer: olha, temos que obedecer a Deus. Ótimo, mas qual pecado me destrói? Eles não são específicos. Eles não confrontam nenhum tipo de pessoa e nenhum tipo de pecado. Eles simplesmente dizem de maneira genérica. Ele condena aqueles que todos condenam. Eles condenam tipos de pecados que até artistas depravados
condenam. Aí fica fácil. Mas eles não combatem, eles nunca travam uma verdadeira batalha. Sempre falam de maneira genérica. Como, por exemplo, uma das coisas que tem destruído muitos lares é o feminismo. Vê se alguém toca no assunto. Vê se o falso pastor fala sobre isso. Ele não fala sobre isso. Ele não fala nada sobre o feminismo. Ao invés de confrontar o erro, eles retiram a culpa das pessoas, fazendo com que elas se mantenham no pecado. Ao invés de confrontar aquele pecado, eles simplesmente retiram a culpa das pessoas. A grande batalha feminista é arrancar a mulher de casa, como inúmeras feministas dizem. Como, por exemplo, Betty Friedman disse o seguinte: olha, as donas de casa vivem em campos de concentração. Olha a ideia dela. Tentando passar essa ideia às mulheres. Olha, viver em casa, uma dona de casa, ela vive num campo de concentração. Outra feminista disse que criar filhos é algo completamente ingrato. Outra ideia feminista é que a maternidade, o casamento, é mediocridade. E aí, eu sei, algumas mulheres, como eu já disse em pregações anteriores, que se a mulher ela mantém a casa, ela é a que vai trazer o sustento à casa, Deus irá ter misericórdia dela. O marido foi embora, a abandonou, ela precisa trazer o sustento para dentro do seu lar. Sim, eu creio na misericórdia de Deus. Mas há inúmeras que não precisam, mas simplesmente abandonam os seus lares, porque não podem criar os próprios filhos. Como irão criar os próprios filhos? É uma coisa muito difícil. Como ficar com os próprios filhos? Engraçado que a palavra de Deus nos ensina que a mulher deve ser conservada na missão de mãe. Como Paulo diz, que é algo genial. Como a Escritura também nos exorta, que as mulheres deveriam ensinar as mais novas a amarem os seus maridos, conduzir a casa. Mas hoje as mulheres acham normal abandonar os seus filhos pequenos ainda. Eu estou falando quando a criança já cresceu, já tem lá os seus 6, 7 ou 10 anos. Mas abandonam, ainda quando estão amamentando. Quando estão amamentando. Aí o falso pastor, ele nunca prega contra isso. Ele nunca prega contra isso. E o pior é que alguns ainda tiram a culpa que você sente. Sim, porque alguns ainda vêm e dizem, olha, te chamo de batalhadora. Você é a guerreira. Você é batalhadora. Mais uma vez eu te digo, o que eu estou confrontando não é aquela mãe que precisa trazer o sustento para casa. São de pessoas que simplesmente não conseguem compreender. Se ela colocou um filho no mundo, ela deve cuidar daquela criança. Ela tem outros meios de se sustentar, mas simplesmente ela abandona a missão de mãe, ela abandona a família, ela abandona tudo, porque ela não pode, afinal de contas, perder a carreira. Ela não pode parar a vida dela por causa de um filho. E aí vem o falso pastor e ainda traz esse consolo, retira esse sentimento de culpa, dizendo que ela é uma batalhadora, uma guerreira. Esses homens, eles guerreiam onde não há batalha. Se a guerra está no sul, ele vai para o norte. E depois ele vem dizendo que ele defendia as mesmas bandeiras. Não. Mas por quê? Talvez por ignorância? São cegos guiando cegos. E a distorção do que é amor. É isso que nós vemos. Por que os falsos pastores fazem isso? Porque eles têm uma ideia errada. Há uma distorção do que é amor. O falso pastor, ele afirma, está pregando o amor de Deus. O falso pastor, ele afirma, está consolando os abatidos. O falso pastor, ele ama dizer, não julgueis. Mas ele pode julgar aquele que pensa diferente dele. Ele diz, não julgueis. O falso pastor, ele ama dizer, olha, ao invés de ficarmos aí discutindo doutrinas, você deve amar mais. Você deve amar mais. O falso pastor, ele parece um ursinho de pelúcia. Uma coisa maravilhosa. Uma coisa sensacional. É uma pessoa sensacional. O cara é tão meigo, ele nunca te confronta. Trazendo para os nossos dias, ele é uma belezinha.
só que ele está te levando para o inferno. Essa é a grande verdade. Ele nunca te confronta. Parece uma belezinha, mas ele vai te levar para o inferno. Porque é isso que nós vemos aqui na palavra de Deus. É isso que nós vemos no livro de Jeremias, capítulo 6, versículo 14, descrevendo os falsos profetas, e diz o seguinte: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Você notou? O falso profeta se levantava e dizia, paz, paz, quando não há paz. Curavam superficialmente a ferida do povo. Porque Jeremias estava pregando por longos anos. Você se lembra aqui do contexto? Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, a Babilônia virá e destruirá vocês. Caso vocês não se arrependam. Aí vinha o falso profeta e dizia o seguinte, Deus ama vocês. Vocês são os filhos de Deus. Deus criou vocês. Deus jamais iria destruí-los. Era essa a mensagem dos falsos pastores, dos falsos profetas daquela época. O falso profeta chamava Jeremias de insensível. Esse homem não tem amor. Esse homem é um religioso. Esse homem é um hipócrita. Como assim Deus vai destruir o seu próprio povo? Os falsos profetas se levantavam indignados e então anunciavam paz, paz, quando não havia paz. Israel estava pecando e os profetas dizendo, Deus está com vocês, vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Não tem como viver em paz no pecado. Não se iluda. Eles consolavam o povo, mas sem adverti-los. E não irá existir consolo sem isso. Eles acham que isso era a mensagem do amor de Deus. Dizer, olha, Deus está com vocês, mesmo que vocês estejam em pecado. E eles estavam completamente errados. Como certa vez uma jovem viveu a adolescência perdida nas drogas. E aí então, a uma certa idade, se converteu. Se arrependeu dos seus pecados, se dobrou diante do Senhor. Mas ela viveu longos anos numa vida completamente perdida. E de repente, agora com 3 meses de conversão, quer abrir um negócio com a mãe. A mãe ainda está insegura. E essa jovem, então, acha que é o demônio que está se levantando contra ela. E ela vai até um pastor e pergunta ao pastor, pastor, olha, eu acho que a minha mãe, acho que o demônio está furioso contra mim. E querendo jogar a culpa na própria mãe. Não, porque minha mãe não me dá suporte, minha mãe não me dá apoio. E simplesmente o pastor olhou e disse, olha, como assim? Não, você acha que sua mãe está errada? Você passou a vida, a sua adolescência inteira fumando maconha, e aí agora com 3 meses de conversão, você acha que a sua mãe é obrigada a fazer o que você quer? Não, a sua mãe não é obrigada a fazer o que você quer. Não, você está colhendo o fruto do seu pecado. Você não está sendo perseguida, você está colhendo o fruto do seu pecado. É isso que um pastor, um verdadeiro pastor, deve anunciar. Mas o falso pastor iria passar a mão na cabeça dela, não anunciando o pecado dela. E lembre-se, não há paz para quem está em pecado. Deus foi clássico ao dizer, para o perverso não existe paz por meio do profeta. É isso que a Escritura nos anuncia. Para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Note que o texto não diz que não existirá dinheiro, prosperidade financeira ou qualquer outra coisa. Mas o texto diz que não vai existir paz. Ele pode ter dinheiro, sucesso e fama, mas não terá paz. É como se fosse basicamente o seguinte. Um rapaz, ele tem o costume de bater a cabeça na parede. Só que esse homem é um grandalhão, e ele tem um temperamento muito forte, ele é nervoso. E esse homem, então, a todo instante, ele está ali batendo a cabeça na parede por alguns momentos de descontrole. E depois ele começa a reclamar de dor de cabeça, após passar aquela crise. Então ele vai à procura de um médico, ou um falso médico, trazendo para os nossos dias um falso pastor. E aí então aquele médico,
Ele trata com o maior amor aquele paciente, aquele homem. Com o maior cuidado. Limpa o ferimento, faz o curativo, dá o remédio para ele, para a dor de cabeça, mas ele não confronta aquele homem. Ele não fala nada. Olha, você precisa parar de dar cabeçada na parede. É exatamente isso que o falso pastor faz. É exatamente isso que a falsa igreja faz. Nunca confronta o seu pecado. Você entra ali, todos estão sorrindo, há uma música que anima a sua alma, sim, há uma música que te levanta, estão sempre dispostos a colocar remédio em suas feridas, mas nunca confrontam os seus pecados. Eles nunca falarão dos seus comportamentos autodestrutivos. Essa é a descrição do falso pastor e da falsa igreja. Eles estão a todo tempo tentando colocar em sua mente que você é uma raridade. Que você é a pessoa mais maravilhosa da face da terra. Você não precisa mudar. O falso pastor não é apenas aquele que te convida para ir ao motel. O falso pastor não é aquele que rouba a igreja, o dinheiro da igreja, mas é aquele que nunca condena o seu pecado. Esse é o falso pastor. Ele nunca condena o seu pecado, o meu pecado. E para encerrar, nós vemos aqui o dia da ira do Senhor, como diz aqui no versículo 22. A ira é o dia do acerto de contas, e nós vemos também isso no Novo Testamento, o dia do Senhor. Sim, é o juízo final, e também é aquele dia que em vida, Deus julga você. Sim, há um dia que todos nós estaremos diante de Deus. Mas esse dia da ira do Senhor também pode ser o dia que em vida Deus julga você. Julgue você, assim como Deus julgou o povo de Israel. O mundo não acabou aqui, em Lamentações. Não se iniciou o novo céus e a nova terra. Não, mas Deus puniu. Já disseram, a ira de Deus é o amor de Deus em chamas. Deus é amor. Por isso ele ama a justiça, o que é reto e belo. Deus tem que odiar a maldade e a injustiça? Já visto que ele é amor? Se você ama uma criança, você ficará irado contra um pedófilo. É justamente por ser amor que ele tem que estar irado contra o pecado. E qual é a solução que Jeremias nos dá? Como ele diz aqui no versículo 18 e versículo 19. Clama ao Senhor, ó povo de Sião. Corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite. Não te dê repouso, nem descansem os teus olhos. Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o coração como águas diante do Senhor. Levanta as tuas mãos a Ele pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas das ruas. A solução que Jeremias apresenta é: orem a Deus, clamem a Deus por misericórdia, pela sua misericórdia. Alguns líderes religiosos dizem que aqui no Brasil nós vivemos um avivamento, que é uma grande atuação de Deus. Aí muitos líderes religiosos eles dizem isso, que o Brasil tem vivido um avivamento. E eles dizem que o Brasil tem vivido um avivamento, tem experimentado um avivamento, por conta de toda a agitação, por conta de existirem pessoas imitando animais nos cultos, sim. Pessoas imitando os animais nos cultos. Eles estão dizendo que o Brasil está vivendo um avivamento por pessoas se comportarem de maneira degradante nos cultos. Eles dizem que o Brasil está vivendo um grande avivamento porque o culto hoje, em sua maioria, parece um show. Não é o culto instituído por Deus em sua palavra, mas o culto parece um show. Você quer saber mesmo o que é avivamento? É como nós lemos lá em Jonas.
capítulo 3, após Jonas anunciar a mensagem, apontar o pecado do povo, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E o rei então convoca todos a jejuarem. Todos, do maior ao menor, se arrependeram dos seus pecados. E o rei então chama todos a jejuarem, até os animais. Até os animais. Não há avivamento, um grande agir de Deus, se não há convicção de nossos pecados. Que Deus, que mais este dia, Deus possa abrir os nossos olhos. Deus possa abrir os seus olhos. Você possa se arrepender dos seus pecados. Porque Deus está te dando mais uma oportunidade para nos dobrarmos diante dele. Por isso vamos orar a Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, mais uma vez, estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Eu oro a Deus e peço ao Senhor, cada pessoa que está ouvindo, a Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem. Quebranta-nos, ó Pai, abre os nossos olhos. Pai, que nós venhamos ter clareza que nós servimos o Deus das Sagradas Escrituras. Não o Jesus que nós fabricamos, ó Pai, em nossa mente, mas sim o Deus que é revelado em Tua palavra. Um Deus que fica assim indignado contra a maldade humana. Por isso, ó Deus, quebranta o nosso coração, Pai. Gera temor diante dos nossos olhos. Possamos temer ao Senhor, Pai. Nos dobrarmos diante da Tua santa e poderosa palavra. Que nós possamos nos lembrar, Pai, que o salário do pecado é a morte. Seja na casa do pastor ou na casa da ovelha, seja na casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou na casa da prostituta, o salário do pecado é a morte. O homem irá colher, Pai, as consequências de seu pecado. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai, e abre os nossos olhos para que nós possamos servir ao Senhor, temer ao Senhor, Pai. Sabemos que um dia todos nós estaremos diante de Ti. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Que a mão do Senhor, ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.